Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Um abraço aí para vocês que estão do outro lado aí, não é? Graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo para os nossos irmãos aí, os telespectadores que estão do outro lado, tá bom? Um abraço a toda a família do Evangelho Eterno. Meus queridos, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele falou que ele queria nos libertar? Com certeza não. Ele não disse que ele queria nos libertar. Ele queria libertar eles. O nos aqui, na primeira pessoa do plural, ele não se referia a mim 2000 anos depois da cruz. Então, quando ele disse que ele queria libertar um povo, esse povo era o povo de Israel. Ele falou que ele queria libertar alguém que estava sendo escravido pelo sistema religioso da época. Agora Jesus disse que e conhecereis a verdade, e a verdade vos. Entendi. Ele disse vos, ou seja, aqui a segunda pessoa do plural estava se referindo a um povo, a uma plateia que estava presente naquele momento em que ele dirigia a fala. A língua portuguesa é boa você entender porque ela tem regras. A língua portuguesa tem regra. E as regras da língua portuguesa, quando a gente vai para a Bíblia, elas não são respeitadas por aqueles que deveriam respeitar. É interessante, sabe o que eu acho, querido? Acho não, eu não gosto da palavra achar. Ou eu tenho certeza ou não tenho. Que o lugar onde se deveria mais respeitar a Bíblia, depois do colégio, depois da faculdade, era justamente a igreja evangélica. E onde as pessoas mais assassinam a língua portuguesa é dentro dos templos religiosos. Quando Jesus disse que ele vinha para libertar um povo, era libertar do quê? Ou libertar de quem? Ele disse assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vamos parar para pensar. Se o Filho vos, ou seja, se o Filho, é João, né, capítulo 8, versículo 32, e vai até o 37. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Preste atenção na palavra vos, no verbo vos, que é a segunda pessoa do plural, ou seja, era a plateia que estava ouvindo ele falar. Não era o brasileiro, não era o americano, não era o francês, não era o argentino, porque essas nações ainda não existiam, mas ele falava para uma plateia. Qual era a plateia ouvinte de Jesus naquele momento? Os judeus. Aí ele diz, se o Filho verdadeiramente vos libertar, aí tem outra palavra interessante, verdadeiramente sereis. Esse verbo possessivo do plural aqui, né? Sereis, ele estava se dirigindo a uma plateia. Será que existe, irmãos, realmente alguma lógica em dizer que o Filho de Deus veio neste mundo para morrer neste mundo, para nos libertar? Primeiro, Jesus morreu para me libertar de quê? Alguém vai responder, libertar do pecado. Não, o pecado morreu na cruz, e eu estou há 2000 anos depois do pecado, então não foi para me libertar do pecado. Jesus veio para te libertar do juízo. Não. O juízo aconteceu no ano 70, lá em Israel. Ele veio para me libertar de quê?
Só se ele veio para me libertar dos fariseus atuais. Nem isso ele veio. Ele veio para libertar os judeus das amarras da lei de Moisés. Esse nos, ele nunca se referiu a mim ou a você. Esse nos, primeira pessoa do plural, ele era uma referência à plateia que estava ouvindo ele. Por isso, o nos. Não é? Então, ele disse assim, ó: se verdadeiramente o Filho vos libertar, ou seja, 2000 anos depois, eu falo assim: se verdadeiramente o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente vão ser livres. Bom, tá uma chuva tremenda aqui no sul do estado. Eu estou dentro da minha lojinha aqui, e a minha lojinha ela é forrada de gesso, mas em cima dessa laje não tem uma cobertura ainda. Eu estou vendo aqui, eu estou olhando uma pingueira aqui, mas eu não vou me levantar agora não, para colocar um paninho ali. Mas a água é interessante, ela furou o gesso e deu uma pingadeirazinha ali. Mas vou terminar o vídeo primeiro. Então, queridos, temos que nos perguntar. Aí sim, aí eu estou atualizando para os dias de hoje. Temos que nos perguntar: libertar de quem? Se Jesus estivesse dizendo para nós hoje que ele veio nos libertar, alguém teria que responder também do que ele veio nos libertar. Porque do pecado não é. Porque o pecado, segundo a Bíblia, em João 1:29, João disse assim, quando Jesus apareceu lá no deserto da Judéia, lá no Rio Jordão, João levantou as mãos e falou: eia, porque na Bíblia, eia é atenção. Atenção! Está no meio de vós. Ele usou a segunda pessoa. Se fosse hoje eu falaria: está no meio de nós. Mas João falou: está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus veio, ele veio para tirar o pecado do mundo. Aí você pergunta: Alberto, mas se Jesus tirou o pecado do mundo, então por que ainda continua acontecendo coisas ruins no mundo? Porque coisas ruins que você conhece como pecado, na verdade não é o pecado, é a maldade do próprio ser humano, o erro da carne. Por quê? Pecado, meu querido, é um adjetivo. O amor, ele tem os adjetivos, não tem? Não tem? Amor não é o adjetivo. Amor é um nome próprio. Mas os adjetivos do amor seria o quê? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Lá está a resposta. O amor, ele não se ensoberbece, né? O amor, ele não tem isso. O amor não inveja. O amor não faz isso. O amor não faz aquilo, né? O amor tudo suporta. O amor tudo crê. Então, o adjetivo do amor. Então, assim como a palavra pecado, a palavra pecado é um adjetivo que foi usado para dar nome à transgressão da lei. Por isso que Paulo diz que a força do pecado era a lei. Por quê? Que a força do pecado era a lei. Porque enquanto existia a lei, havia transgressores. E esses transgressores, eles eram conhecidos como pecadores. Mas quem eram pecadores? Os transgressores da lei. E quem eram os transgressores da lei? Somente os judeus. Como que você diz que é pecador se você não é israelita? Se você não é judeu? Como que você diz que é pecador se você não vive embaixo do tutor da lei de Moisés? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15,
que Jesus, ali na cruz, quando ele veio para aniquilar a morte, que era o diabo. Então, quem era o diabo ali? A lei de Moisés. Então, ela foi aniquilada. Quando Jesus disse o tetelestai na cruz, então, ele estava dizendo que estava feito, estava consumado. Lá em Hebreus 2, 14, 15, fala que os judeus, eles viviam com medo da morte todos os dias. Por quê? Porque era só tropeçar e alguém já estava os acusando de estar transgredindo a lei. Lembra da mulher que foi levada à presença de Jesus? A mulher que estava em adulto. Só levaram a mulher, cadê o homem? Mas Jesus, como ele veio aniquilar o pecado, ele disse assim: vá e não peques mais. Por quê? Porque ele disse que não peques mais. Porque a mulher antes, ela tinha transgredido a lei, cometendo um adultério. Então, quando ele diz não peques mais, ele diz não transgrida mais, não desobedeça mais, não pise em cima da lei outra vez. Não pecar é não transgredir. Aí você que diz que você é pecador hoje, então pegue a sua Bíblia e joga ela bem longe, porque se você é pecador, você está confessando que Jesus, ele não fez nada ali na cruz, e a vinda dele, na manifestação do Filho do Homem, lá no ano 70, foi em vão. Você já olhou o que diz ali? Vamos ver se é Gálatas ou Colossenses. Eu não tinha deixado o trecho aberto, irmãos, mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Gálatas, vamos ver se é, tá? Não tenho certeza não, minha cabeça também não é computador, não é? Vamos ver, Gálatas 2, deixa eu ver aqui, Gálatas 2, o 18, isso aí, Gálatas 2, 18 ao 21, que fala assim, ó: porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por mim não é por Alberto não, foi por Paulo, que era judeu, e também, antes de se converter, era transgressor da lei. Ele fala isso. Aí ele fala assim: não aniquilo ou não anulo a graça de Cristo ou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você quer mais? Ô transgressores da lei, vocês que dizem que vivem pela lei, os crentes de hoje em dia, você sabia que o sacrifício da cruz para vocês não valeu nada? Sabe por quê? Porque vocês dizem que são pecadores. Porque vocês se acham pecadores. Ou seja, vocês estão assumindo que são judeus. Vocês estão assumindo que nasceram naquele primeiro século e viveram naquele primeiro século. Uma coisa que eu não entendo é como que vocês sobreviveram há tantos anos. 2000 anos, e vocês talvez só têm 50 anos, 60 anos, 18, talvez só 20. Como que pode isso? A idade de vocês, ao invés de progredir, ela regrediu. Me ensina esse segredo. Esse segredo eu gostaria de ter. Não para viver pela lei, mas eu queria voltar atrás e ser gentio. Agora vocês, interessante, né? Como que vocês sobreviveram há tantos anos, há tantos séculos, 20 séculos. Sabe por quê? Porque vocês ainda vivem debaixo da lei. Vocês ainda batizam na água. Vocês ainda tomam
Santa Ceia, vocês ainda dão dízimo aos pastores em dinheiro e fala que é coisa de Deus. Vocês ainda vivem bajulando pessoas, igual o sistema religioso fazia na época. É interessante isso. Como que vocês sobreviveram há tanto tempo? Vocês estão igual os anjos caídos, né? Os anjos caídos era para todo mundo ser derrotado e aniquilado ali em Gênesis 6, quando na verdade, quando Josué pede aos espias para ir lá na terra vigiar como que era ali a condição, as características, e os caras voltaram falando assim: Josué, o negócio lá é feio, rapaz. Nós vimos homem lá que nós na presença dele a gente parece que é um gafanhotozinho, nós parece um mosquito, um grilo. Aí Josué falou assim: caraca, é mesmo? Aí surge dois homens de Deus, né? Josué e Caleb falam: não, senhor, pode vir gigante, pode vir não sei quem, Nefilim, não sei quem, pode vir quem for, mas Deus é conosco, nós vamos lá e vamos vencer. E foram lá e venceram, né? Mas vocês estão igual aqueles anjos caídos lá, tá bom? Então, meus queridos, olha só, nós temos que nos perguntar a nós mesmos, não é? Libertar era de quem ou libertar de quê? Na época, os judeus, eles estavam sob o domínio de um inimigo, que era a lei de Moisés. E esse inimigo, ele tinha que ser aniquilado, a lei de Moisés. Quando Jesus disse em Lucas, capítulo 16, o versículo 16, ele disse assim: a lei e os profetas durariam até João. E duraram até João. O que acontecia? Você lembra que durante um assalto, sempre a polícia que vai ali, um assalto não, um assalto com refém, né? A polícia manda um negociador. E esse negociador, do jeito que está em Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 46, você vai ver que naquela negociação sempre existe uma pessoa que vai se colocar no lugar do outro. Os judeus que viviam debaixo da lei de Moisés, o negociante que veio para negociar foi o próprio Criador. O Verbo se fez carne e habitou entre eles. Então aquele negociador da época, ele era o Jesus de Nazaré. Mas infelizmente, ele foi morto por aqueles seres criminosos, né, que controlavam aquele sistema e também a humanidade da época. Mas o negociador, ele venceu. Por quê? Porque ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita é para aniquilar a lei. Quando ele ressuscita é para trazer o juízo, garantir o juízo. Depois da ressurreição, não é o Jesus de Nazaré, agora é o Cristo ressuscitado, que fica durante 40 dias somente ali em Israel, depois que ele ressuscita. Aí a força bruta, ela foi usada, não é? Porque quem mandou o negociador não mandou para ser morto, foi para negociar, né, a libertação dos judeus. Então esse libertador era o próprio Deus, mas manifestado na pessoa de filho. Aí o bicho pegou. Por que você acha que Daniel capítulo 9, 24 fala que quando viesse ou acontecesse a plenitude do tempo, aquele negociador, que seria o Jesus, ele iria aniquilar o pecado, iria aniquilar a transgressão e dar fim aos pecados. Agora dá uma olhadinha em Hebreus capítulo 9 e o versículo 26, para ver o que diz. Sabe o que diz lá? Que com um só sacrifício, com um só, ele aniquilou o pecado. Ô crente religioso,
E judaizante, por favor, aprenda a estudar a Bíblia para depois você querer ensinar os outros, tá? Não faz as pessoas passar vergonha, não. Nós do Evangelho Eterno, olha, nós estamos fazendo de tudo para que as pessoas entendam que já vivemos o reino de Cristo, porque ele é espiritual. Ah, você não acredita não? Então dá uma olhadinha ali em Lucas capítulo 17, 20 e 21, e veja ali o que Jesus disse. Jesus falou que o reino dele não era do jeito que as pessoas pensavam, fisicamente. Jesus, alguém dizendo, ele está ali, ele está lá, ele está acolá. Jesus falou, o meu reino, ele está dentro de cada um de vocês. E sabe por que muita gente não vive, não desfruta do reino? Porque ainda espera um reino físico, igual os TJs. Engraçado, né? Os evangélicos pentecostais, eles estão igualzinhos os TJs, né? E os TJs esperam um reino físico, Jesus governando, Jesus mandando e desmandando. Nós não. Nós bancamos a inteligência e a sabedoria e já desfrutamos o reino em vida, do jeito que Paulo falou. Porque o reino de Deus, Paulo diz ali em Romanos, eu acho que é o capítulo 14 ou o capítulo 10, fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é isso, não é aquilo. O reino de Deus é justiça, é paz no Espírito. Isso eu vivo e nós do Evangelho Eterno vivemos. E vocês aí, esperando o libertador de vocês. Ele veio, vocês não viram, vocês não sentiram e não usufruem. Deus te abençoe, meu querido. Tamo junto e até lá. Espero que você tenha entendido. Tchau.